Quadrinho ao Quadrado, neste programa Rei de Lata, de Jefferson Ferreira. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado, o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais daqui do Blog ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou novamente acompanhado por... O Judeu Ateu, novamente, e como sempre, meu amigo estranho. Exatamente. Estamos aqui para fazer o nosso primeiro programa sobre um quadrinho que se encontra na plataforma Tapas.io. Sim. O Tapas ele é uma plataforma de quadrinhos online voltado principalmente para o público americano, né? Então o foco dele deveria ser quadrinhos em inglês, mas os brasileiros obviamente viram uma boa oportunidade, é uma plataforma válida para isso, e começaram a colocar vários quadrinhos lá. E aí, de várias recomendações que deram pra gente, o primeiro quadrinho que a gente optou por falar de lá foi Rei de Lata, do Exato. Jefferson Ferreira, ou Panda de Capa, como ele assina no Twitter dele e também no cadastro dele no Tapas. Eu nem sei se a gente deveria estar usando esse pseudônimo dele ou não. Não sei como ele preferiria ser chamado. É o nome do criador do quadrinho no Tapas, é Panda de Capa. Mas no quadrinho em si, ele escreve Jefferson Ferreira. Então, ok, beleza, os não dois tinha nomes reparado. ele usa. Então, Ok. a gente tá aqui. O nome que assina o quadrinho, tá certo. Exatamente. Um quadrinho que é muito querido, eu descobri, né, assim que a gente topou fazer essa review. Teve gente comentando e eu dei uma olhada. Quem lê ele é muito querido por ele. Até nos comentários, se for ali das capas dos episódios, é todo mundo sempre hypando todo o capítulo, né? O pessoal tá Sim. sempre amando. Sim, no Tapas, a forma de visualização no Tapas é no scroll, né? Na passagem de páginas é via scroll. Como são os webtoons coreanos, por exemplo, é um Sim. modelo que se replicou aqui, e conforme você vai scrollando e aí ele vai carregar o próximo capítulo, sempre tem um comentário daquele capítulo que você acabou de ler. Sempre só um, né? Aí é sempre um normalmente falando bem, porque é um mais votado, um pessoal empolgado. Então, realmente, tem bastante visualização, é um quadrinho aparentemente bastante querido. De forma geral, a gente costuma fazer aqui no Quadrinho ao Quadrado uma primeira parte que a gente fala sem entregar a história, né? A gente fala mais de características gerais, que é para quem não conhece poder conhecer o quadrinho e ter alguma ideia geral para decidir se quer experimentar ele ou não. E aí uma segunda parte que a gente vai até o final do enredo, conta tudo o que acontece até o final e discute isso. Eu não sei se faz muito sentido aqui pro nosso Rei de Lata, porque ele é uma história, obviamente tem sequências, tem algumas reviravoltas, tem algumas coisas que são reveladas, Claro. mas eu acho que de forma geral, eu acho que tem mais a se comentar de uma forma ampla, que talvez a parte com spoilers nem seja tão interessante da gente comentar. O que você acha, Ju? Eu teria, uma ou duas anotações só mesmo na parte com spoiler de twists que a maioria eu achei, no mínimo, competentes, mas, sei lá, não é realmente nada muito comentável, dá pra falar de forma bem ampla da história, até porque ela tá em andamento mesmo, né? E espero que todo mundo que esteja escutando esse podcast já tenha ido ler, né? Exatamente. A gente, inclusive, fez um corte mental aqui de vamos parar no episódio 20, né? Que a nomenclatura no Tapas é de episódio. Então, no episódio 20, ele até agora já passou do 20, mas essa é mais ou menos o período que a gente está considerando, embora alguns capítulos depois, a análise que a gente vai fazer aqui provavelmente se mantém. Exato. Então, vamos começar logo, Judeu. Sobre o que é Rei de Lata. Rei de Lata, uma história que se passa num mundo fictício, no qual houve uma guerra entre Marte e Vênus, e Marte perdeu muito feio essa guerra, ficou com o mundo devastado por não é uma doença, é um vírus que que destrói o corpo humano, por assim dizer. E com o passar do tempo, as crianças que nasceram nesse mundo devastado por um vírus, nasceram com poderes, né? Vai contar aqui a história nesse mundo meio pós-apocalíptico em que as crianças têm poderes. E a gente tem aqui um protagonista, por assim dizer, que é o José, né? E ele é o tal do Rei de Lata, né? Ele quer ser o rei desse mundo. Só que, se eu puder já falar aqui logo na premissa, o quadrinho acaba se
mostrando muito competente em ter vários personagens de forma com que o José, em alguns momentos, mal pareça o protagonista da história, né? Eu acho que o grande forte de Rei de Lata é os inúmeros personagens muito carismáticos e com excelentes designs que o autor conseguiu criar. E a gente vai acompanhando vários deles, muitos têm seus próprios momentos ali, com todo mundo com uma chance de brilhar na história. Sim, exatamente. A história começa originalmente nesse José, só que logo de cara ele já começa a ampliar por um grupo de crianças que existe ali na região, eles se organizam ali de uma certa forma, e aí acaba surgindo uma relação dele com essas crianças com os inimigos desse mundo, né, além do próprio mundo ser bem hostil, né, as crianças lutarem entre si, também os adultos caçam as crianças, porque, enfim, tem uma explicação na história. Então tem uns caçadores que aparecem para tentar capturar as crianças. Então esse grupo tem esse papel de tentar proteger as crianças, e aí o José, que é o Rei de Lata, ele meio que se embrenha nessa história por fora, né? Ele era meio independente, mas ele se embrenha na história. Perfeito. Quando a gente falou que a gente ia falar de Rei de Lata no último Quadrinho Quadrado, eu falei que eu tava com vontade de odiar essa obra, né? Eu quero falar mal dela. E no final das contas eu tenho mais coisas boas e ruins para falar dela, mas eu disse que eu queria odiar porque eu vi que a obra tem fortes inspirações no que a gente chama de Battle Shonen, né? Quadrinhos, mangás de porradaria shonen que a gente fala, né? Sim, Naruto, do Dragon Ball, Boku no Hero Academia, One Piece. Boku no Hero Academia, claramente muito fortemente inspirado por Boku no Hero Academia, dá pra ver em Rei de Lata. O próprio avatar ali do Panda de Capa é o All Might, né? Sim. E eu queria odiar Rei de Lata porque eu sou um grande consumidor de Battle Shonens e eu não tenho vontade nenhuma de passar pano por uma história que tá querendo se inspirar nesse gênero, que eu tenho várias críticas, né? E além do que, é até engraçado que é a primeira vez que a gente tá comentando, porque provavelmente o que mais tenta se fazer em quadrinhos nacionais é um Battle Shonen brasileiro, né? Eu acho que não é o que mais se tenta, não, pelo contrário, né? Você acha que pouco? Eu acho que se tenta com não tanta projeção. Eu acho que quadrinhos nacionais de projeção acabam sendo mais esses autorais, super diferentes, ou Turma da Mônica. E aí existe de fato essa leva de muita gente inspirada em mangá, principalmente, né, que faz ou obras digitais, ou faz uma fanzine ali, faz uns quadrinhos diversos que são muito inspirados em mangá, e todos tentam capturar, esses que existem, tentam capturar esse espírito, que é atingido em níveis diferentes de qualidade ou não. É claro, não vou pintar com um pincel enorme e falar que é tudo ruim, porque tem coisa muito boa, inclusive Rei de Lata, eu acabei gostando bastante, mas a minha vontade de odiar é justamente a ideia de que, tipo, eu não quero ler um Battle Shonen qualquer, só que é escrito por um brasileiro, entendeu? Então, quando eu pensei na nossa análise, eu pensei nessa primeira pergunta pra fazer pra você aqui. E talvez seja uma pergunta ruim, ok? Mas se Rei de Lata estivesse saindo na Shonen Jump amanhã, esse primeiro capítulo, você ia falar que tem cheiro de cancelamento? Eu esquivo da sua pergunta, dizendo que eu acho que nunca seria lançado dessa forma na Shonen Jump. Não mesmo. É uma pergunta sacana mesmo. É uma pergunta que não faz sentido, porque o Rei de Lata, a forma como ele é produzido, a forma como ele é publicado, a periodicidade, a própria forma de produção, e eu diria até ritmo da história, estrutura de personagens, elas são muito brasileiros, no sentido de que é feito por um cara que tá na casa dele, que provavelmente não tá sendo pago, pelo menos inicialmente não estava sendo pago, depois ele fez uma campanha de apoio que parece ser bem sucedida. Então é uma estrutura, e ele obviamente não tem uma editoração, por exemplo, porque eu teria algumas críticas, por exemplo, um editor não deixaria passar, que é uma das minhas críticas logo de cara pra Rei de Lata, não deixaria passar essa abertura aqui. Abertura com texto sem explicar a história desenhando. É claro. Sabe? Me explica a história desenhando. Então, eu acho que nunca sairia desse jeito em outro lugar. É algo muito específico brasileiro. Inspirado nesses caras, mas algo específico brasileiro. Eu pensei nessa pergunta e eu pensei na mesma resposta que você, que no final das contas é meio que sem propósito
mesmo ficar comparando Rei de Lata com outros Battle Shonens. Dito isso, a gente tá numa leva de acompanhar muita coisa que sai na Shonen Jump, e eu acho que Rei de Lata muito melhor do que muita coisa que saiu recentemente, viu? Não precisa de muito também pra... Não é um autoelogio, não é um grande... ok. Mas o que eu acho... Tem algumas... Eu tenho críticas, eu vou deixar as críticas pra depois, mas eu acho que o que Rei de Lata faz bem, Judeu? Eu puxo esse assunto como se fosse uma pergunta pra você, mas eu mesmo já respondo. Sim. Que eu gosto, por exemplo, das cenas de ação em Rei de Lata. Sim. Alguns quadros de transição, você vê que foi gasto menos tempo neles. Tipo, fica bem evidente que foi gasto menos tempo neles. De cara conversando, umas poses ali, tipo, um cenário mais simplificado, né? Tudo é bem quadrado no cenário, que é bem pra não ter muito trabalho de textura, de profundidade. Mas quando ele vai pra cenas de luta, o cara se dedica bem e sabe fazer cenas de luta bem legal, sabe fazer uns efeitos bem coreografadas, né? Bem coreografado, sabe fazer efeito de luz e sombra, sabe fazer ângulos, sabe fazer brilho, sabe fazer bastante coisa. Eu gosto dos efeitos, por exemplo, quando o protagonista usa o poder dele, que é magnetismo, e aí tem um efeitozinho que obviamente é digital. Sim. Ali, mas é um efeito bem legal, assim, de se ver, né, dá um ar de dinamismo. Tem uma personagem que tem um poder de detecção, que aí tem um efeito visual também super legal ali. Tem vários efeitos que você olha e fala assim, olha que bem feito, que dinâmico, que legal, que fluido. Eu concordo. E cenas de ação muito inteligíveis, né? Tipo, dá pra compreender perfeitamente o que tá acontecendo, de onde tá indo cada um. Uma luta em específica que eu gostei bastante. Eu tô ruim de lembrar o nome dos personagens, mas quando aparece o cara grandão ali com capacete de metal ali. Qual era o nome dele? Fred. Essa luta foi a melhor do quadrinho pra mim até agora. Eu amei ela, e quando ele faz aquele golpe ali de ficar de norte e sul, pô, fantástico. Eu gostei bastante. Até outros personagens, eu acho que eles têm efeitos bem legais. Tem menina que teleporta, que tem um efeito legal no teleporte dela. Tem uns movimentos legais ali também. Tem um momento ali específico do pirata, que também é um momento bem legal. E excelente personagem também. Tem vários... Todos os personagens ali têm o seu momento. Eu gosto como a arte deixa bem distintos os poderes, né? Então tem quem duplica e tem os clones ali com uma cor específica. A menina que teleporta com uma cor específica. A perna do pirata tem uma cor específica, sabe? Tipo, tudo ele faz uns símbolos visuais, né? Uns signos visuais, vincula com cor ali, que eu acho que funciona bem. Ele é bom, inclusive, você já comentou aí pra mim, ele é bom em fazer poderes, uns poderes bem criativos até agora, eu achei, sabe? Sim. Esse do pirata, pô, que ideia maluca e original mesmo, sabe? Sim. Coisa insana. De onde veio isso? Não consigo nem imaginar, sabe? É bem diferente mesmo. Uma coisa que eu sempre pedi em quadrinho é poder de cura sendo usado pra luta, e eu achei que foi muito bem feito aqui, eu gostei bastante. E a própria ideia do poder do magnetismo, que obviamente não é a coisa mais original do mundo, mas ele tem umas ideias ali bem específicas dele que são bem feitas também. Eu achei que o autor foi bom em criar poderes, porque esse é sempre um problema quando você faz um quadrinho de porradaria, ter os poderes óbvios, né? Sim. E sobre equilibrar com poder ofensivo, com poder não tão ofensivo, níveis diferentes ali, tá interessante. Nesse sentido, tá bem interessante. Eu gostei também. Ele já apresentou vários personagens e vários poderes, inclusive eu acho que esse é um outro ponto que vale destacar, né? Sobre essa quantidade de personagens que você comentou, né? Vários designs bem únicos, personagens bem distintos ali, justamente com seus poderes e com sua aparência. Alguns são um pouquinho cafonas, eu diria. Teve uma pesquisa de popularidade ali que a menina que tem um olho preto com um negócio quadrado ali no meio, que até agora eu não entendi muito bem qual do poder dela, e eu não acho ela muito tanto faz, eu não ligo pra ela. E é tipo, é que ela é cool. Ela é cool, exatamente. Só por isso, é a Dark Knight ali. É o Hitsugaya do mangá. Exatamente. Eu só tenho uma crítica nesse sentido, e aí eu já puxo um gancho, que eu acho que é pra minha principal crítica pro Rei de Lata, que é pra falas. Ok. De forma geral. Quando os personagens estão conversando de forma mais longa e profunda,
Eu tive, assim, a frase que veio, que é como eu anotei aqui, nas minhas anotações. A frase que veio é: todo mundo tem a mesma voz. Ok, eu entendo seu ponto. Tirando o José, talvez. Só. Nem, até o José. Até o José. Em vários momentos, tem um ou outro momento ali que ele dá uma distinguida. Mas a forma como todos os personagens falam, o tipo de estrutura de frase, o tipo de mensagem que ele quer passar, o tamanho dos textos, a dinâmica, todos eles é indistinguível quem tá falando, sabe? Ninguém tem um trejeito, ninguém tem um... É um pouco mais formal, outro é um menos formal, um só fala... Sabe, tipo, num antro em que há tantas crianças diferentes, você esperaria que o carinha, que é o cara mais tranquilão, gente boa ali, que é o Chico, ele falaria de um jeito, e a menina, que é essa daí do olho, toda dark, né, falaria de outro. Mas eles têm... Tipo, quando eles estão conversando, os dois fazem frases muito específicas, meio discursivas, assim, sabe? Não, eu concordo com isso. Apesar de que minha crítica é um pouquinho diferente no que Tan já fala, eu quero falar ela, mas no geral eu concordo com você. E não é pra dizer que os personagens não têm personalidade, porque eles têm, e é retratado no design e nas expressões faciais e de corpo deles. Isso é competente mesmo. Mas realmente, na hora do diálogo mesmo, a impressão que o que eu anotei aqui é que pra mim parece que o quadrinho é brasileiro, mas parece que ele é traduzido quase, sabe? Que ele é muito formal, né? Ele não é tão fluido em alguma... Tipo, na verdade, assim, em conversas mais rápidas e casuais, ele funciona. O problema é que ele usa muito de conversas longas, de falas longas, e essas falas longas sempre são um pouco discursivas demais. Então, por exemplo, o cara que é o José, seria, né, o cara mais bocudo, seria o cara mais espoleta, né, mais estourado, que fala mesmo. E em um momento, em dois momentos, na verdade, que são muito próximos, ele fala como, mas a gente vive na rua e é assim que é viver na rua. Só que ele não fala que nem eu acabei de falar. Ele fala, tipo, numa estrutura muito formal, de que você tem que entender que morar na rua, sabe? Tipo, não é algo que eu esperaria de alguém... Mete uns palavrão da boca desse moleque aí, né? Ou uma gíria, ou uma menos formalidade, sabe? Eu concordo. É isso que eu senti um pouco. O que é um problema, porque os personagens, eles têm expressividade e personalidade nas suas aparências, nos seus trejeitos, nos seus movimentos. E aí eu sinto só a falta disso na fala. É só onde realmente me incomodou. Principalmente nos trechos que eram super conversa profunda, sabe? Esses momentos de conversa profunda, tudo eu lia e eu falava assim, nossa, por que esse cara tá sendo super profundo, aleatório, sabe? O Chico, que é... Tipo, ele é o cara mais... Ele, sabe? O personagem, ele é vendido como esse cara mais tranquilo, mais... que apoia os amigos, mas ele tem super essas falas discursivas que eu acho que não condiz um pouco com ele. Não, eu tento concordar contigo. Não foi nem algo que eu anotei muito. Quando você comenta aqui agora, realmente eu reparo nisso. Até porque no final do dia é uma crítica pontual, porque eu concordo com você que é mais quando tem os balões maiores mesmo que ocupam um pouco mais da página. No vai e vem ali, no negócio um pouquinho mais rápido, ele tende a ser mais competente. Mas realmente, mais quando eu tenho umas exposições e tudo mais, quando eles estão explicando plano, alguma também. coisa. Também. Inclusive, algumas falas muito expositivas também. Sim. Em muitos momentos em que, inclusive, daria para transmitir a ideia com um desenho. Não precisava transmitir a ideia com palavras. E ele costuma ser bom, na verdade, nisso. Ele é bom em apresentar os poderes e confiar no leitor para entender, mas de vez em quando ele não se controla e dá umas exposições ali. Sim. Mas a minha maior crítica, na verdade, a Rede Lata nem tange a isso. Tange mais, sei lá, e eu não sei o quanto é pedir muito ou não do quadrinho isso, mas eu realmente sinto carência na construção de mundo da obra. Porque eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito da interação entre eles, mas no que tange a grande pintura do negócio, eu achei que ficou um pouquinho carente, assim. Ele tem esse setup inicial aí dos mundos que a gente já reclamou da página, mas é competente no final das contas. E ele começa bem ali, mas tipo, quanto mais o quadrinho avança, mais eu fico... isso aqui tá um pouquinho nas coxas demais pro meu... Pro nível que eu espero, talvez. Soava um pouquinho acelerado, eu até diria. Porque ele é meio frenético nesse sentido. Porque para todos os efeitos, nesses
mais 20 capítulos que a gente leu, é basicamente, no momento em que encontraram o José até agora, eu acho que não passou um dia. Boa pergunta, não tenho a mínima ideia. Eu acho que não passou um dia. É muito frenético, porque aconteceu muita coisa, uma encavalada na outra. Então não houve muito tempo pra respiro. Eu achei que isso ia ser um problema no que diz respeito à personagem. No começo eu achei um pouco... pareceu coisa demais mesmo. Foi um pouco meio, caralho, quanta gente, do nada, sabe? E um monte de design maluco aí, caraca. Mas no final não, né? Mas no final os personagens ele conseguiu ir trabalhando um de cada vez, né? Trouxe... sempre tinha um mini flashbackzinho pra... Vamos trazer esse personagem aqui pro foco rapidinho. Então ele conseguiu ir puxando todos os personagens pro enredo de forma interessante. Só que eu acho que faltou puxar também o enredo do mundo. Nesses últimos 20 e tantos capítulos, ele começou a fazer isso. Mas eu acho que poderia ter sido feito antes com um pouco mais de calma. Não precisava ser tão frenético assim. E aí, sei lá, acabou incomodando pra mim até alguns, tipo, detalhes de roteiro. Tipo, eu não compro nem um pouco que... Tipo, é a primeira vez no quadrinho inteiro que o José vê cara com poder, sabe? Quando ele encontra essas crianças. Não faz o menor sentido do jeito que o mundo foi construído a partir desse momento na história, sabe? Porra, ninguém mais forte, não passou nenhum caçador ali no distrito dele. Qual o sentido disso? Inclusive, faz parte da temática do mundo ele falar que é matar ou morrer, ele precisa lutar muito, e é muita violência. Então, tipo, faria sentido ele já ter visto isso, porque provavelmente, né, todas as crianças ali têm um poder. Exato. Talvez ele não conhecia a palavra, né, que eles usaram, né, que eles usam a palavra herança, ele disse que ele não conhecia essa palavra. Talvez seja só isso. Mas é coisa, sei lá, do primeiro capítulo mesmo, que eu, sei lá, suponho que talvez não tava tão bem imaginado o mundo ainda. Mas, sei lá, no geral, só eu acho meio sem graça até agora mesmo. O mundo como um todo que tá sendo construído. E talvez até um tiquinho contido demais, eu não sei. É até uma outra crítica que eu tinha notado aqui, porque também diz respeito à fala, que eu falei que pra mim, a minha principal crítica tudo diz respeito à fala, que é essa parte da formalidade. Tem um de passagem que eu quero comentar, que eu não sei se você teve isso, mas posicionamento de balões, algumas vezes eu não sabia qual era o próximo. Eu também não, Porque eles eram colocados numa disposição que poderia ser o que estava embaixo ou poderia ser o que estava muito à direita. Então, caramba, mas será que eu tenho que fazer tipo um U ou será que eu tenho que fazer um Z, sabe? E aí ficava meio confuso. Tem um que ficou na minha memória, porque é um erro bem básico, mas é um que a linha que tá conectando passa por um balão e depois vai por baixo, sabe? Eu lembro disso. Cruza 2 vezes o balão e aí... não, isso não pode, cara. Não cruza 2 vezes o mesmo balão, não. Deixa confuso mesmo. E a outra coisa é que, sobre a parte de diálogos expositivos, é que, na verdade, o que eu senti falta, eu acho que cairia perfeitamente aqui, era colocar um narrador onisciente aí. Sabe, não precisa pôr uma personagem narrando, mas em vez de expor, por exemplo, os detalhes dos poderes num personagem gritando os detalhes do poder, coloca um descritivo ali, um recordatório falando alguma coisa, sabe? Tipo, aí nesse momento, José percebeu tal coisa, sabe? E eu acho que isso ajudaria, inclusive, a ele ter mais momentos para trazer detalhes do mundo, sabe? Fazer umas transições mais calmas, fazendo uma passagem que é narrado que é passado por um narrador. Tipo, é uma proposta ser um narrador, não precisaria ser, dá pra fazer de N outras formas. Mas eu pessoalmente preferiria... não sei. Eu pessoalmente preferiria que só não tivesse exposição, ponto. É que eu acho que, tipo, o que é falado em algumas exposições, por exemplo, exposição de poder, o que é falado, eu acho relevante pra gente saber. Só que eu não sei se é relevante ser falado daquele jeito. Então eu não, ou refazia a fala de alguma forma que ficasse um pouco mais natural a pessoa contando aquilo, sabe? Em vez de, como você sabe, o meu poder é fazer não sei o quê. Eu acho que eu não vou concordar tanto com essa crítica. Na maioria das vezes ele é competente bastante nisso. Sei lá, por exemplo, do Norte e Sul lá que você falou, eu achei extremamente... extremamente positivo. Ok. Um momento bom pra mim, por exemplo, isso é o pirata ali, quando ele explica o poder dele, ele fala, bom, só pra dar uma vantagenzinha aí pra você, vou explicar o meu poder. Ok, justificou bastante aí pra mim, pode fazer a sua exposição aí agora, pode, vai. Mas enfim, essa é uma impressão que eu tive disso.
Mas aí várias dizendo... críticas aqui no final das contas, mas Sim. ainda assim eu quero falar que eu fui muito surpreendido positivamente por Rede Lata, eu vou falar assim, Sim. principalmente nesse aspecto. É porque não tem motivo pra gente ficar comentando várias vezes, mas realmente o autor foi muito bom em fazer esses personagens carismáticos e com poderes interessantes. E diversos, né? E Um grupo diversos, né? equilibrado ali, né? Uhum. E foi justamente a mesma experiência que eu tive, foi a sua. Do nada ele apresentou 6 ali, pô, já fudeu aqui, não tem. Uhum. Já ficou confuso demais, eu não vou me importar com esses 6 personagens. E no final eu tô me importando com a maioria deles, né? Tipo, eu amei o Pirata, o Pirata foi meu favorito, eu amei ele. Excelente. O Chico, o José, o Fred, todos bons. Porra, eu adorei a menininha da faca ali, ela e o irmão dela. Alice. Alice, isso mesmo. Nossa, eu adorei o design dela. Muito bom, muito bom. Sim, sim. Até tipo o personagem que apareceu uma vez, aquele que faz a pistola lá com a mão. Até ele eu achei interessante, sabe? Porra, e que poder. Que ideia de poder Então. excelente. O cara come um negócio e atira pelo dedo. Porra, que ideia. Que ideia. Parabéns. É uma boa ideia mesmo. Eu diria que o grande bolo de críticas, eles parte muito da parte mais inicial da história, assim. Eu acho que todo esse momento de setup, de preparação, de apresentação, ela foi toda carregada desses problemas que a gente citou. Mas lá pra frente, já depois de pegar um certo ritmo, aí eu já comecei, eu não sei se a relevar ou se a perceber menos esses problemas, e a história começou a fluir muito, muito mais, assim, pra mim, né? Então, conforme, sei lá, no momento quando eles já estão naquela missãozinha que eles separam em 2 times ali já pega um ritmo legal pra mim, já tá mais interessante. Até tem revelações ali mais interessantes, uma outra reviravolta ali que uau, que legal. O poder desse cara aqui é interessante descobrir isso agora só e entender qual é o papel desse personagem nesse mundo, sabe? Outra análise, agora que eu lembrei, mas outra anotação que eu tinha aqui era sobre ele ser inspirado em Battle Shonen, mas parece que eu não sei o quão proposital é ou não, mas parece que ele tá tentando brincar um pouquinho, pelo menos com algumas expectativas, principalmente no que tange o personagem do José, porque ele é um protagonista bem anti-herói mesmo, e ele é vendido mais do que um anti-herói, quase como um vilão da história mesmo, sabe? Principalmente quando aparece o Fred ali. Em vários momentos, o papel dele é colocado o que seria o de um vilão clássico, de um Battle Shonen, sabe? A ideia desse, de, tipo, ele ter derrubado esse cara que agora voltou pronto pra derrotar ele e tipo, não consegue mesmo assim. Fantástico, eu gostei dessa ideia. Até agora, por exemplo, ele não teve uma redenção de verdade, né? Ele tá justamente, ele é esse personagem quase vilanesco, bem maléfico, com interesses bastante egoístas, e ele permanece isso até o momento na história. Eu não sei se o objetivo do autor é fazer um arco em que ele, sei lá, eventualmente se importa com os amigos e tal. E eu não sei se eu teria muito interesse nesse arco, não. Eu gostaria que, pelo menos em personalidade, o José continuasse do jeito que ele é, sabe? Ele fosse um personagem plano mesmo, porque é até um pouco triste que ele não aparece mais na história, no final das contas. Porque quando ele aparece, ele é uma ferramenta na engrenagem da história. Ele bagunça as coisas, todo mundo com os papos de heroísmo e tal, e aí aparece esse personagem que, não, sai daqui, mano, a vida real lá fora é diferente, cara, não tem esse seu papinho de heroísmo aqui não, quase mata o cara várias vezes ali, ele não desiste de matar ninguém em nenhum momento. É bom, é um bom protagonista. Eu realmente pensei, eu queria que tivesse mais dele mesmo. Eu acho que justamente a parte do começo de ter trazido muita gente privou a gente de ver mais do José. Né? Se tivesse sido uma construção um pouquinho mais devagar, vai trazendo um cara de cada vez, um grupo pequeno de personagens de cada vez, a gente tinha como ter um foco na apresentação dele, nas interações dele. Assim, não está ruim, mas eu queria mais. Eu queria mais também. Beleza, é um personagem interessante. Eu gosto de como ele usa as placas pequenas placas de metal no corpo. No punho, né? Excelente ideia. No punho, no peito. Aí em algum momento ele tá com uns no rosto. Tá bem, é bem legal. É um design interessante. A luta dele com o Chico é boa. Eu achei
mostrou bem ali os ideais dele e tudo mais. Não, cara, você bate nas pessoas pra matar, não tem isso aqui não. Bom vilão, bom, gostei. A ideia da coroa ali, que fica também presa no magnetismo, acho bem legal. Eu gostei, sim. Legal, beleza. bacana. Acho que a impressão final é essa de que ele é de fato uma história interessante, um quadrinho de porrada nacional aí, bastante inspirado nos japoneses, mas nacional. É claro. E eu entendo o apelo que ele tem pro público geral, né? Ele é bastante querido e a gente nota isso porque ele tem essa bastante personalidade, ele tem bastante personagem interessante, então eu vejo ele com certa facilidade pra se apaixonar por ele. Nós dois somos um pouquinho mais velhos de guerra pra cair de paixão, de rolar no chão, igual as pessoas fazem no comentário. Mas a gente gostou, dentro da nossa expectativa, tá bem legal. Tá bem legal. Vou começar a acompanhar agora, né? Claro. Uhum. Você falou aí que ele tem personalidade e no final das contas é bem isso mesmo. Eu vou falar, em nenhum momento eu achei que ele ia ser genérico, porque ele tem esse personagem aí, da capa aí, o José, ele não tem cara de ser genérico, né? Não. Mas eu vou falar, assim que começou a aparecer as outras crianças, eu fiquei meio, ok, mas agora vai ser qualquer coisa, né? E acabou não sendo mesmo. Tipo, de fato ele foi criativo onde tinha que ser criativo. A gente teve aqui as nossas críticas, mas questão de melhorar uns detalhes aí. Sim. Beleza. Acho que a gente estranho. falou bastante sobre Rei Delata. E a gente gostando tanto... Assim, eu falar gostando tanto de ler um quadrinho no Tapas, mas a plataforma do Tapas às vezes estava lenta demais. É uma crítica... Nossa, pelo amor de Deus. Uma crítica que fica aí que foi sofrido algumas passagens de capítulos ali. Não, pelo amor. E é ruim, porque às vezes eu tava empolgado com um capítulo, daí eu, vamos pro próximo logo. E aí o Tapa demora 1 minuto pra carregar o próximo capítulo. Ou sei lá, né? Via que a gente tá na segunda metade do quadrinho, já carrega o próximo, sabe? Já carrega o próximo, pelo amor de Deus. Sei lá, né? Fica aqui a crítica ao ninguém vai ouvir. Tapas não é nacional, apesar desse nome, né? Exato. Mas enfim, a gente teve essa experiência e vamos repeti-la, né, Judeu? Mais um quadrinho do Tapas dessa vez. Exatamente. Espero que a gente não fique nisso. Eu quero comentar de quadrinhos publicados também. Apesar de que... Sim. A gente tá esperando dar uma aliviada aí na período de isolamento também. O mundo tem que melhorar um pouquinho pra gente voltar pros impressos. Até pra poder comprar, que tem isso aí também. Sim, exatamente. Pra publicarem, inclusive, né? Eu já vi preocupação de alguns quadrinistas de que provavelmente muita coisa não foi lançada no período que a gente tá, né? Se você tá ouvindo esse podcast muito no futuro, é o período do isolamento social por conta da pandemia de coronavírus que a gente tá, né? Então, teve muitos quadrinhos que deixaram de ser lançados, deixaram de ser produzidos por N motivos aí, né? Não tem onde lançar eles, não tem um evento pra... Imagino. Beleza. Dito isso, então, no mês que vem, no próximo Quadrinho ao Quadrado, o que falaremos, Judeu? Falaremos de Lanço Celestino, de Gabriel Jardim, também no Tapas disponível. Vai ter o link aí no post. Nenhum de nós dois lemos, só demos uma folhada e eu falei, isso aqui parece legal. E a gente Exatamente. vai ler. Terminou de ser publicado em julho do ano passado. Teve 10 capítulos. Exatamente. Então ele é um quadrinho concluído, então a gente vai falar ele inteiro. Possivelmente vai ter a parte com spoilers. E foi recomendação do pessoal no Twitter. Sempre mandem recomendações pra gente nas redes sociais, nos comentários. Pode ser que demore pra gente pode ser que demore, mas sai. Uma hora sai. É um podcast por mês, gente, né? Dá um desconto, não é rápido. Uma trégua aí. Mas é isso, então. Então mês que vem lança o Celestino e até mês que vem, então. Até mês que vem.